Gente, olá. Vou fazer um comentário com vocês aqui sobre o momento político do Brasil. Nós estamos iniciando o mês de abril. É importante a gente sintonizar aqui, Carlos Kelly, e hoje eu vou falar com vocês sobre os últimos acontecimentos via Palácio do Planalto e todo o momento, né? Como todo mundo sabe, nós estamos todos, né, em todas as cidades do Brasil. Não há um estado do Brasil onde os governadores e prefeitos não tenham adotado a medida de isolamento social como a melhor medida. Isso a gente já falou, isso já vem acontecendo em algumas cidades há 2 semanas, outras cidades uma semana para cá, mas eu não sei nenhuma cidade no Brasil hoje que não tenha adotado essa medida radical, difícil e uma medida polêmica, porque é algo que nós nunca passamos antes. E lembrar vocês o seguinte, tem pessoas que estão surpresas com esse acontecimento, e não é para menos, como se isso fosse algo que a humanidade nunca tivesse passado. Vamos lembrar o seguinte, ao longo da história a humanidade atravessou no século XIV aquilo que foi chamado da epidemia ou a peste bubônica. Foi uma tragédia, milhões de pessoas morreram. A população mundial reduziu-se a 1/3 do que era. E depois disso, só foi recuperar no século XVII o número de habitantes no nosso planeta. Isso foi duríssimo, isso modificou muitas estruturas, assim como nós estamos diante de um momento como esse, duro, e que vidas estão sendo perdidas e que vamos mudar estruturas. Mas esse não é o ponto dessa conversa de hoje. Lembrar também que nós já tivemos uma outra tragédia no início do século XX, que foi a chamada gripe espanhola, que de espanhola só tem um nome. Na verdade, uma gripe que veio dos soldados americanos, foi para a Europa e de lá se espalhou para o mundo, inclusive no Brasil. Perdemos dezenas de milhares de vidas aqui no Brasil no ano de 1918, me parece, que essa gripe espanhola chega aqui no Brasil. Mas isso foi uma tragédia que nós superamos. Vamos lembrar que tanto no século XIV como no início do século XX não existia Rede Globo. Então, colocar-se culpa em Rede Globo de que a pandemia está se espalhando e que o medo está colocado, no mínimo você tentar desviar mais uma vez o foco do problema. O mundo inteiro está passando por isso, então é uma gravidade mundial, uma pandemia mundial. Então o mundo está unido para que a gente saia dessa. Diferente disso, nós estamos com uma dificuldade a mais. Uma parte, como já falei aqui anteriormente, uma parte grande do Brasil está se dando conta de quem é Bolsonaro agora. Isso é muito difícil, porque a gente tenta falar isso há algum tempo já. E desde que ele assumiu, ele não escondeu que o desejo dele é provocar o que está provocando. Divisão do Brasil, pessoas com discórdia e estimular, inclusive ele fala em uma das entrevistas dele há algum tempo atrás, em matar 30 mil, sabe, pessoas, com uma guerra civil, uma coisa qualquer. Então, se vai morrer por guerra civil, se vai morrer por pandemia, para ele tanto faz. Então, o que está colocado? Ele acha que vai mudar a ordem social. Não é desse jeito, assim. A ordem social que está colocada, essa mesma ordem social, essa organização social que nós estamos vivendo, esse Brasil extremamente desigual e etc., vai mudar a partir da disposição de nós, da classe trabalhadora, e quem tem o capital procurar um caminho diferente para o nosso país. Eu acredito que a gente tem que ter uma outra política. Isso não é de hoje que a gente pensa assim. Então, mudar, vai precisar mudar. Nós não temos dúvida sobre isso. Os capitalistas estão percebendo agora que sem a classe trabalhadora não tem economia, quebra. E eles dependem do Estado. O mesmo Estado que eles dizem que tem que ser mínimo. Bem, se o Estado é mínimo, para que o Estado agora? Estado mínimo, e agora você precisa que o Estado segure toda a economia. Então está errado, tem no mínimo um raciocínio de quem é neoliberal e quem apoia esse governo tem que repensar o fundamento. Por que mínimo? O Estado mínimo estaria quebrado agora. Assim como o Paulo Guedes não sabe o que fazer para poder fazer os R$ 600 chegar na mão do trabalhador final, que é quem, em dias normais, sustenta esse país. Então não é o patrão. Se fosse o patrão, ele não precisaria do Estado. Quem sustenta o país é o trabalhador. Quem sustenta a economia é o trabalho. É o beabá, é o básico da história. Então vai mudar, o Brasil vai mudar, né? Já começou a mudar. E o idiota do presidente agora volta a mudar o discurso. Fala uma coisa de manhã, fala outra. Só que alguém precisa tirar esse cara do poder. Ele não pode continuar fazendo essa balbúrdia que ele está fazendo com o Brasil. E eu estou aqui, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Fora Bolsonaro, é um esterco no nosso país, é um problema
para o nosso país, que a gente já está com problemas demais, pessoas já estão passando fome, pessoas já estão morrendo, o desemprego já assusta milhares de casas no Brasil, milhares de lares no Brasil, tem gente que já não sabe mais o que fazer e esse dinheiro não chega, porque ele está enrolando, está criando dificuldade, porque o propósito dele é aquilo que ele sempre acreditou. Tem gente demais no Brasil e tem que morrer. Tem que morrer. Esse é o pensamento resumido dele. Não tem nada a ver com a disfunção mental dele, é por conta disso. Porque ele quer que isso aconteça, mas tem que disfarçar que isso aconteça. E aí vem um show de erros desse governo. Agora à tarde, no dia 1º, né, hoje é dia 1º do mês de abril, o ministro Mandetta vem dizer que ele encomendou respiradores, mas que a fábrica não vai mandar. Pelo amor de Deus, esse cara está brincando com a vida das pessoas. Tem municípios que não têm esse equipamento e vai precisar para ontem. E o camarada disse que a fábrica, chama o industrial brasileiro e fala, meu irmão, está na hora de você assumir uma parte da responsabilidade para a condução dessa nação. Produza! E aí a gente fica com um monte de gente ganhando muito nesse governo sem saber trabalhar. E a população brasileira, a cada dia mais, vulnerável. Econômica e vulnerável politicamente. Então, essa é a opinião da semana. Bolsonaro não vai mudar, ele não tem como mudar, Guedes não vai mudar, ele não tem como mudar, ele é isso, ele é só isso, só que as pessoas estão acordando agora, né? Tarde demais, mas ainda dá tempo se a gente tirar esse cara do lugar. Ele não pode ficar, não tem mais como negociar, não tem como analisar o que ele fala, o que ele faz é para seguir o plano dele. O desejo dele de matar pessoas, destruir o Brasil, mudar a ordem para garantir mais ganho para quem já tem. Não é para ajudar a população, militar, coisa nenhuma. Ele quer que quem já tem muito continue com muito mais e ele quer que quem não tem que tenha menos ainda. É o pensamento do lacaio tradicional brasileiro, o cachorro brasileiro, o vira-lata brasileiro. Ele é a expressão maior do vira-lata brasileiro. Aquilo que a gente fala na expressão política, né? Você tem síndrome de vira-lata. Na verdade, ele não tem síndrome de vira-lata. Ele é o próprio vira-lata. Então, meus amigos, um abraço. Se você não gosta dessas nas expressões que eu uso e acha que é pesada contra Bolsonaro, você ainda não viu nada. Mas você não viu nada. Quando começarem a acumular os corpos de necrotérios nos locais onde vão precisar improvisar para guardar corpos, você vai lembrar que a gente tentou. Já estamos há 4 semanas avisando e o Brasil já sabe há mais de meses que isso está acontecendo na China e não se prepara. E agora o ministro, dia de hoje, início do mês de abril, ele já sabia, ele vem receber informação de que a fábrica não vai entregar respirador. Ah, fala sério, Mandetta, fala sério. Esse governo dá nos nervos. Um abraço, gente. Até a próxima.